Shalom, homens de honra, dia 28 de julho. Quem vai com você? Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então, para o versículo do dia 28 de julho. O Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17, verso 15. Esse versículo quer dizer o que para nós? E Moisés edificou um altar e chamou seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Esse versículo acontece logo após a vitória de Israel sobre os amalequitas. Enquanto Josué lutava no vale, Moisés permanecia no monte com Arão e Hur, levantando as mãos diante de Deus. A vitória não veio pela força do exército, mas pela presença e pelo auxílio do Senhor. Primeiro pedacinho do versículo. E Moisés edificou um altar. Moisés não construiu um monumento para exaltar a si mesmo, mas para um altar para honrar a Deus. Então ele construiu um altar para honrar a Deus, porque a vitória foi dele, de Deus. Hoje, quem entende que Deus foi o responsável pela vitória não busca reconhecimento pessoal. Depois de cada conquista, nossa primeira atitude deve ser adorar e agradecer ao Senhor. Então toda a vitória minha e sua de cada dia, nós temos que agradecer e adorar a Deus, ser grato por tudo que Ele fez no nosso dia. Amém? Porque a vitória é dele, a força é dele. Amém? Não é força nossa. Segundo pedacinho do versículo, e chamou o seu nome. Dar um nome ao altar era marcar aquele lugar como um testemunho do que Deus havia feito. Hoje, não se esqueça dos livramentos, das portas abertas e das respostas de oração. Cada vitória deve fortalecer sua fé para os próximos desafios. Eu e você temos livramentos, ou tivemos livramentos. E a vitória é fortalecer o quê? A fé, minha e sua, para os próximos desafios. Terceiro pedacinho do versículo. O Senhor é a minha bandeira. A bandeira era o símbolo que edificava um povo e mostrava quem era o seu líder. Moisés declara que o verdadeiro líder de Israel era o Senhor, olha lá. Então o Senhor era o líder. Ele que estava direcionando Moisés e Josué lá na luta. A grande pergunta da mensagem é: quem vai com você? E a mensagem do título também nossa de hoje. Se você caminha apenas com sua força, conhecimento ou recursos, sua vitória será limitada. Então não podemos andar com nossas próprias forças, com nossos próprios recursos e com o nosso conhecimento. Porque a nossa vitória vai ser o quê? Limitada. Mas quando o Senhor vai à sua frente, você enfrenta batalhas com a certeza de que não está sozinho. Deus é quem conduz, protege e dá a vitória lá. Só Ele. Quando eu e você sabem que Ele está na nossa frente, nós enfrentamos as batalhas com certeza. Enfrentamos o dia a dia com certeza. Porque nós não estamos sozinhos, eu e você. E é Deus que está conduzindo eu e você para nós vencermos o dia a dia, os nossos desafios, protegendo e dar vitória para mim e para você. E a aplicação da mensagem, Alexandre, qual é? Assim como Moisés tinha Deus como sua bandeira e ainda contou com Arão e Hur para sustentar a mão dele no alto, nós também precisamos caminhar com a presença de Deus e ao lado de pessoas que fortalecem nossa fé. Olha lá, temos que ser rodeados de pessoas que estão do nosso lado para fortalecer a minha fé e a fé deles que está ao nosso lado, um fortalecendo o outro. Quem vai com você determina até onde você chegará, olha lá. Por isso que tem pessoas que não é para estar conosco. Conclusão do versículo. Êxodo 12, verso 15. Êxodo 17, verso 15.
Conclusão desse versículo. Não escolha apenas companhias para a caminhada. Escolha caminhar debaixo da bandeira do Senhor. Olha lá. Eu e você temos que andar debaixo da bandeira dele. Quando Deus vai com você, nenhuma batalha é enfrentada sozinho. Nenhuma luta é do Senhor. Toda a vitória é dele. Toda a glória e toda a honra para ele. Amém? Então é isso, a explicação do nosso versículo. Deus tem que ir comigo e com você a partir de hoje. Nas nossas batalhas, nossos desafios do dia a dia. Vamos para a mensagem central do nosso devocional. Deus está lhe dando Deus está lhe dando permissão para entrar em novos territórios, para realizar algo. Então ele está o quê? Dando permissão para mim e para você para entrar em novos territórios, novas terras, para eu e você realizar algo. Mas quem vai com você nessa jornada? A boa notícia é que você não está sozinho. A presença de Deus está com você e ele se revela através de 3 nomes poderosos nesse mês. Olha lá, eu e você esse mês temos que realizar novos territórios. Tem algo grande para mim e para você. E nós não estamos sozinhos nessa jornada. Amém? Vamos lá então. Primeiro, quem vai conosco? Comigo e com você. Jeová Rafá irá com você. Irá comigo e com você. Para nós conquistar grandes territórios aí. Ele é o Deus que cura. Então Jeová Rafá é o quê? É o Deus que cura. Ele vai comigo e com você nessa jornada. Para novos territórios, novas terras. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, mentalmente, financeiramente e nos relacionamentos. Então, ele vai conosco aonde? No físico, no emocional, no mental, financeiramente, no financeiro e nos relacionamentos. Olha lá. Jeová Rafá vai conosco, porque ele é o Deus que cura. Então ele vai comigo e com você nessa jornada. Ele vai no físico, no emocional, no mental, no financeiro e nos relacionamentos. Se eu e você tem que mudar o nosso relacionamento, vamos ter que mudar, porque Jeová Rafá vai comigo e com você, vai nos curar. Por que ele vai conosco? Nesses 4 itens que eu falei para você e para mim também. Ele caminha com você no deserto, olha lá, protegendo de enfermidades e lutas que outras pessoas podem enfrentar, olha lá. Eu e você às vezes estamos no deserto e temos que passar por ele, porque o deserto é passageiro. Amém? Enfrentar nossas lutas do dia a dia. Então Jeová Rafá vai comigo e com você. Amém? O título da mensagem nossa do dia 28 é o quê? Quem vai com você? Então esse primeiro vai conosco, Jeová Rafá, que ele é o Deus que cura. Segundo, quem vai comigo e com você para conquistar novos territórios? Jeová Jirê estará ao seu lado, estará do meu lado o seu. Assim como Jeová Rafá. Assim como ele providenciou o carneiro no lugar de Isaac, no Monte Moriá. Você lembra que Abraão levou seu filho Isaac para fazer o holocausto para Deus. Mas veio um anjo que colocou o cordeiro no lugar do filho dele, nos últimos 45 minutos do segundo tempo, no Monte Moriá. Levou 3 dias para ele nesse monte, foi caminhando 3 dias. Então Jeová Jirê, ele providenciou o carneiro no lugar de Isaac, porque Isaac ia ser morto e não sabia que ia ser morto pelo pai, que Deus estava vendo o coração de Abraão. Ele proverá exatamente o que você precisa, ó lá. Então Jeová Jirê vai o quê? Providenciar exatamente o que eu e você precisa nessa caminhada. Seja provisão financeira, novamente, um parceiro para os seus negócios, ou uma ajuda nos relacionamentos, ó lá. O que acabamos de falar em Jeová Rafá. Ele vai fazer o quê? Nosso físico, Jeová Rafá, ele é o que cura, Deus que cura. Financeiro, mental, emocional
E os relacionamentos. Aqui, Jeová Jireh vai fazer o quê? Ele vai caminhar ao meu lado e o seu e vai fazer que nem... vai colocar um cordeiro no nosso lugar. Certo? E vai providenciar exatamente o que eu e você está precisando. Jeová Jireh. Seja a provisão financeira, seja um parceiro para negócios, às vezes um sócio que você está precisando, ele vai dar discernimento. Se esse sócio vai ser certeiro ou não. Se não for, já vai também tirar. Certo? E os relacionamentos. As pessoas que você está se relacionando. Se são boas ou não. Se está fazendo você crescer ou não. Também, se não for, ele vai tirar. Este é um mês de provisão divina. Mês de julho. É um mês de provisão divina. O nosso devocional está falando. Dia 28. Eu e você temos 6 meses para prosperar. Agora é reta final. Estamos chegando na chegada. Nosso percurso, nossa maratona está chegando ao fim. Dezembro é o fim. Só que até dezembro nós vamos ter que ser transformados, eu e você. Nosso devocional vai fazer eu e você transformar. Amém? Terceiro, quem vai conosco? Então primeiro vai o Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Segundo, o Jeová Jireh, que vai estar comigo do seu lado e vai fazer a provisão. O que eu e você exatamente estamos precisando. Terceiro, Jeová Nissi irá à sua frente. Então irá Nissi, Jeová Nissi vai o quê? Vai abrir o caminho meu e seu. Ele vai na frente. Ele é a sua bandeira de vitória lá. Jeová Nissi é a nossa bandeira de vitória. Marcado o território que você tem permissão para ocupar. Estabelecendo o seu nome e a sua marca. Então, ele é a nossa marca. Ele vai estabelecer a nossa marca. Nosso território vai ser conquistado. Este é o mês para declarar. Eu e você tem que declarar. Depois você assiste a live e declara em voz alta aí na sua casa. Declara mesmo. Esta terra é propriedade minha, pelo poder de Jeová Nissi. Esta terra é propriedade minha, pelo poder de Jeová Nissi. Porque ele é a nossa bandeira. Nós vamos estaquear nossa bandeira no nosso território, que eu e você conquistar. Então os 3 deuses que vai conosco. Primeiro, Jeová Rafá é o Deus que cura. Cura o que, Alexandre? Físico, emocional, mental, financeiro e relacionamentos. Segundo, quem vai conosco? Jeová Jireh. Ele vai estar do meu lado e do seu, como fez o carneiro com Isaac no Monte Moriá. Ele proverá exatamente o que eu e você está precisando. Jeová Jireh. Vai providenciar o que? Na provisão o que? Financeira. Parceiros de negócios, às vezes um sócio e relacionamentos. Amém? E o terceiro, quem vai comigo com você? Jeová Nissi. Ele vai à minha frente e vai à sua frente abrindo caminho. Ele vai marcar o nosso território porque ele é o que? Ele é a nossa bandeira da conquista. Nós vamos fincar o nosso mastro com a bandeira no território que eu e você conquistar. Amém? E temos que declarar: esta terra é propriedade minha, pelo poder de Jeová Nissi. Amém? Então eu e você tem que aprender isso hoje. Temos 6 meses para conquistar novos territórios. 6 meses, a partir de hoje, julho, dia 28 de julho. Quem vai com você? A pergunta é essa no nosso devocional. Temos aqui 3 deuses, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Amém? E a boa notícia, que nós não estamos sozinhos, nós estamos com esse Deus e nosso Pai ainda. Esses 3 deuses mais nosso Pai ainda. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, quero que você agora compartilhe com o maior número de pessoas essa live que alguém vai precisar. Por gentileza, agora quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, eu lhe agradeço porque não caminho sozinho. Jeová Rafá, cure-me das dores que têm me impedido de avançar. Jeová Jireh, providencie o que preciso para realizar o que o Senhor colocou no meu coração. Jeová Nissi, seja a minha bandeira de vitória. Estabeleça o meu nome no local para onde o Senhor me direciona. Amém. Pode abrir os olhos. Hoje eu e você tem que orar mais ainda, que Deus vai providenciar novos territórios primeiro para você. Nós temos nossa responsabilidade para conquistar tudo isso que o devocional está fazendo conosco, comigo e com você. Esse devocional não veio à toa esse ano. Ele está me transformando a cada dia. Fora a Bíblia.
Ele está me transformando a cada dia. Só no devocional a pessoa vai ser transformada, tenho certeza disso. Vai alcançar pessoas que precisam de transformação. Pode ser eu, está sendo eu, na realidade, pode ser algum de vocês aí. Ou além, a quem você disparar a mensagem vai curar alguém. Tenho certeza disso. Desde o dia 1º até agora. 1º de janeiro até agora, 28 de julho. Não falhou um dia. Amém? Então é isso. Jeová Nissi. Vamos estabelecer o meu nome e o seu, no local para onde o Senhor me direciona. O Senhor tem um direcionamento para mim e para você. Temos que estaquear nossa bandeira esses 6 meses aqui. Temos que conquistar novos territórios. Temos que mudar relacionamentos. Se for preciso, vai ter que ser. Porque Ele está falando. Temos que curar nosso físico, nosso emocional. Parceiros de negócio, temos que estar atento a quem está ao nosso lado. Às vezes você tem que estar com um sócio, mas esse sócio já tem que sair da sua vida. Já não lhe pertence mais. Tem que estar libertado esse sócio. Ou às vezes você está procurando um sócio, tem que ter o direcionamento do Senhor, para que esse sócio venha na certeza, não na dúvida. Amém? Então é isso. Tudo isso. Nosso devocional fala para nós lermos aqui Êxodo 17, verso 8 a 16. O que fala em Êxodo 8, Êxodo 17, verso 8 a 16. Fala assim. O título, aqui na minha Bíblia tem um título, no versículo 8, no capítulo 17. Amaleque peleja contra israelitas. Pelejar é lutar. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Então ele falou para Josué ir na batalha, que ele ia ficar no monte. Certo? Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro também com ele. Então quem subiu? Moisés, Arão e Ur. E Josué foi batalhar lá com Amaleque. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Então, quando ele abaixava a mão, quem prevalecia era Amaleque, avançava. Quando ele erguia a mão, quem prevalecia era Israel. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, porque ficar com a mão erguida, tenta ficar com a mão erguida aí bastante tempo, você também vai doer sua mão também, seus braços. O que aconteceu com Moisés lá. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos erguidas, Arão e Ur, um cada lado. Um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Experimenta você ficar com a mão erguida até o pôr do sol. Você vai precisar de alguém também, do seu lado direito e do seu lado esquerdo, para sustentar a sua mão. Dependendo se está de pé ou sentado. Você vai precisar, porque a mão não vai, seu braço não vai aguentar ficar até o pôr do sol do outro dia. E Josué desbaratou Amaleque, e seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Então ele fez um altar, porque venceu. Porque Arão e Ur estavam sustentando a mão dele, então eles venceram a guerra, a peleja. E o Senhor, e o que ele fez? Um altar. E esse altar foi chamado o quê? O Senhor é minha bandeira. Porque ele tinha conquistado novos territórios. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Então essa guerra não ia parar. Certo? Porque era de geração em geração. Temos a explicação desse capítulo 17 de Êxodo.
verso 8 a 16 para nós aqui. Primeiro pedacinho do versículo. A batalha chega. Está no verso 8 a 9 do capítulo 17 de Êxodo. Ameleque veio lutar contra Israel, e Moisés enviou Josué para o combate, enquanto ele subiria ao monte com a vara de Deus. Hoje, quer dizer o que esse pedacinho do versículo? As batalhas fazem parte da caminhada cristã. Eu e você, cristão, nós temos a nossa batalha. Nós temos batalha todos os dias. Só por ser cristão nós temos batalhas todos os dias. Quem vai com você faz toda a diferença, ó lá, porque a gente não vai sozinho na batalha. Você já viu a guerra lá no Irã, no Iraque? Eles estão sozinhos lá? Não, tem bastante gente com eles lá, guerreando. Então numa guerra você não vai sozinho. Numa luta você não vai sozinho. Josué foi para a guerra, ó lá, mas Moisés foi para a presença de Deus. Josué venceu a guerra? Não. Quem venceu foi quem? A presença de Deus, que estava sobre Moisés. E Moisés derramava, intercedia por Josué lá embaixo. Eu e você temos que ter pessoas ao nosso redor também que interceda por mim e por você, para nós vencermos as nossas batalhas. Por isso que a gente não pode andar sozinho com pessoas que não estão no mesmo caminhado nosso. Temos que estar com pessoas rodeadas que estão no mesmo caminhar, no mesmo movimento, no mesmo pensamento. Mas qual é o pensamento, gente? Cristo. Jesus Cristo é o foco. Deus, nosso Pai, é o foco. A Bíblia, foco. É esse o foco. Por isso que nós não temos que rodear de pessoas boas, que estão no mesmo, para interceder por nós, por mim e por você. Quando um está caindo, o outro vai levantar. A Bíblia fala isso. Não andar sozinho. Quanto mais pessoas se rodear de pessoas boas, melhor para você. Melhor para a pessoa. Porque um vai ajudar o outro. Como fez Arão e Ur. Subiu com Moisés, ele não estava sozinho. Se ele estivesse sozinho, ele tinha perdido a batalha para Amaleque. Porque não ia aguentar ficar com o braço erguido. E eu e você também. Temos que ficar com o braço erguido. Por isso que temos que ter pessoas ao nosso redor. Para vencer a guerra. Para vencer o medo, para vencer a ansiedade, para vencer tudo. A escassez. É isso que nós precisamos, eu e você, de ajuda. Às vezes nós somos orgulhosos, não queremos ajuda de ninguém. E está errado. Está errado, porque o orgulho também tem que ser quebrado. Temos que ser humildes. A palavra fala que nós temos que ser humildes a cada dia. E pedir ajuda é humildade, não é orgulho. Amém? E outra, ajuda não é só na hora que você está com um problema difícil, é nas horas boas também. Muitas das vezes eu ainda peço ajuda quando eu estou no pior. Está errado. Está errado. Deus está irando comigo. Eu tenho que pedir ajuda quando está bem também. Todo dia eu tenho que pedir ajuda. Amém? Então é isso. Segundo pedacinho do versículo. Mãos levantadas trazem vitória. Está no verso 10 a 12 de Êxodo 17. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel prevalecia. Quando suas mãos se cansavam, Ameleque avançava. Então Arão e Ur sustentaram seus braços até o fim da batalha. Olha lá. Eles não desistiram. Eles não desistiram. Foram com Moisés até o fim. Por isso que eu e você tem que estar rodeado de pessoas boas para ir até o fim na nossa batalha. Por isso que eu já falei em live aqui. Não adianta você arrastar a pessoa para a igreja e não acompanhar, parar no meio do caminho. Adiantou você trazer a pessoa para a igreja, para Cristo, e você coloca ela na igreja, mas você abandona no meio da caminhada? Não podemos fazer isso. Temos que acompanhar ela até o fim. Até o momento que ela consiga caminhar sozinha, que a gente percebe que ela está caminhando sozinha, aí a gente fez um bom trabalho, aí a gente solta ela para caminhar sozinha, ainda fica a observação ainda. É a mesma coisa quando você está sendo recuperado de uma febre, que você vai no médico, você tem que tomar os remédios. Essa pessoa está tomando remédio onde? Na igreja, está se alimentando da palavra, está sendo transformada, só que ainda está em observação. Quando você sai do médico com os remédios, o que acontece? Você vai voltar na consulta
E ele vai te dar alta. E nós somos o médico dessa pessoa para ser transformado. Eu e você. Por isso que nós não podemos abandonar. É responsabilidade minha e sua cuidar da pessoa que está sendo transformada. A hora que nós vermos que ela consegue caminhar sozinha, a bênção chegou, a graça chegou, transformação chegou. Só que mesmo assim temos que ficar de olhos atentos, porque uma hora ela pode cair. E a hora que ela cair nós temos que ser que nem a águia, que eu falei ontem. Quando ele sair do ninho, a gente tem que ver que vai cair, a gente tem que sustentar ele para não cair. Amém? Então é isso, eu e você temos esse desafio. Cuidado. Se você for colocar alguém para a igreja, cuidado. Você tem a responsabilidade de acompanhar. Certo? Hoje esse pedacinho, verso 10 a 12, quer dizer o que para nós? Ninguém vence sozinho. Ninguém. Nem eu, nem você vence sozinho as nossas guerras, os nossos desafios do dia a dia. Todos precisamos de pessoas que nos fortaleçam na fé, de novo fé. Na oração e nos momentos de fraqueza que eu acabei de falar. Por isso que nós temos que se rodear de pessoas boas. Um vai interceder pelo outro. Alexandre, ora para mim que eu estou precisando. Vamos orar. Que hora que nós vamos orar? 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã? Vamos firme. Manda uma mensagem, bora, para cima. Porque às vezes a pessoa ainda não acordou, mas na hora que ela acordar, ela vai ver sua mensagem. Que você está ali firme e forte. É isso. Interceder um pelo outro. Para dar força. Porque é só a nossa fé, fortalecer a fé. A oração. Nos momentos de fraqueza, eu já falo, alegria também, não é só na fraqueza não. É em todos os momentos. Quem vai com você pode determinar sua permanência na batalha lá. Por isso que temos que ser rodeados de pessoas boas. Para a gente vencer a guerra. A gente tem que escolher as pessoas certas para ir na frente, para ir no meio, para ir atrás. A gente tem que escolher as pessoas certas, porque a gente tem que vencer a guerra. Temos que conquistar novos territórios. Temos que vencer Amaleque. Quais são os Amaleques da nossa vida, Alexandre? Às vezes é o financeiro, às vezes é o medo, às vezes é o orgulho, às vezes é a desobediência. Às vezes até a paciência. Que a gente não tem, muitas das vezes, a paciência de esperar. Ansiedade. É esse os nossos Amaleques da vida nossa. Isso vai afetar o nosso mental, nosso espiritual, nosso coração. Nós vamos chegar na batalha e vai travar. Aí Amaleque vai avançar. Amaleque é nosso inimigo. Pensamentos errados vão entrar na nossa cabeça, porque nós somos falhos. Só que não podemos dar brecha. Qualquer brecha que a gente der, o inimigo vai entrar. Ele está esperando a brecha. Ele não vê a hora. Ele não gosta que eu e você avance. Ele não gosta que eu e você conquista novos territórios. Por isso que ele está ali. Ele está irado. Por isso que nós temos que se rodear de pessoas boas. Para interceder. Um trabalhar pelo outro. Para fortalecer, aí o inimigo não vai entrar. Porque a brecha vai fechar. Eu vou fechar a brecha do lado e você vai fechar do outro. E o outro vai fechar do outro. E o outro vai fechar do outro. E boa. E assim vai. Não vai ter brecha. Não vai ter brecha. Porque todo dia nós temos brecha. Só que se a gente estiver alimentado na oração, na fé, o medo já vai parar na fé. Eu não falei outro dia. Quem combate o medo é a fé. Quanto mais fé você tiver, menos medo você vai ter. Já começa aí. Já começa a eliminar um Amaleque da sua vida. É o medo. Já começa aí. Para poder avançar e conquistar novos territórios. E essas pessoas vão nos sustentar que nem Uri e Arão até o fim da batalha. Até o fim eles não vão desistir. Tenho certeza disso. Eles não vão desistir. Porque eles também estão indo na igreja, estão se alimentando da palavra, estão trazendo para sua casa, estão transformando sua casa, como eu estou transformando a minha, e assim vice-versa, a minha esposa, com a esposa de vocês aí e tal, não sei o que, vai se unir, não vai ter como o inimigo entrar. Não vai ter. Não vai ter. E a vitória vai ser ganha, nós vamos ter que adorar o Senhor e agradecer a Ele. Mais um dia vencido.
Porque Ele deu a vitória. Ele deu a vitória, porque nós fizemos nosso trabalho, ajudando um ao outro, intercedendo um ao outro, para o inimigo não entrar. Terceiro pedacinho do versículo, de Êxodo 17, verso 8 a 16. Deus concede a vitória, está no verso 13. Josué derrotou Amaleque a fio da espada. Hoje, esse pedacinho, verso 13, quer dizer o que para nós? A vitória foi conquistada no campo de batalha, com Moisés lá, com Josué lá, perdão. Mas nasceu na dependência de quem? De Deus. A vitória nasceu da dependência de Deus. Por Moisés interceder por Josué lá embaixo. Mas a força de Moisés vinha da onde? Do Senhor. Nossa força vem do Senhor, olha lá. E não apenas da nossa capacidade. Eu e você temos capacidade, mas não é... Temos capacidade, mas a força vem dele, do nosso Senhor. Simples assim. Se você venceu um dia de hoje, agradeça, porque é o Senhor que deu essa vitória para você. Nós achamos ainda que é eu e você que venceu a batalha. Nós vencemos, sim, só que o Senhor que estava no comando. Ele que deu a força, Ele que deu a estratégia, Ele que deu o direcionamento, Ele que deu o guia. Tudo é Ele. Toda a honra e toda a glória para Ele sempre. Porque Ele está do nosso lado todos os dias. Todos os dias da caminhada Ele está conosco. Comigo e com você. Quarto pedacinho do versículo. Está no verso 14 a 15. Não se esqueça do que Deus fez. Deus manda registrar aquela vitória. E Moisés edifica um altar, chamando o Senhor é a minha bandeira. Por quê? Porque a vitória. E Deus queria marcar essa vitória. Como que fez? O Senhor é a minha bandeira. Foi o nome. Foi o nome dessa vitória. Hoje, esse pedacinho do versículo, verso 14 a 15, cada vitória deve se transformar em adoração. Deve se transformar no quê? Em adoração. Temos que adorar, louvar, agradecer. Toda vitória nossa temos que fazer isso, eu e você. Erguer o som, orar, alto, porque Deus vai ouvir nossa voz. Quem reconhece que Deus foi à sua frente nunca toma a glória para si. Eu e você não podemos tomar a glória para mim e você para você. É dele. A glória é dele. Não é minha nem sua. Por isso que nós temos que adorar e agradecer sempre. Sempre agradeça. Sempre. Na pequena conquista que você fez, agradeça sempre. Agradeça e adora. Adore. Louvor está aqui, ó. Das 7, das 8 que eu acordo tá aqui até agora, ó. Louvor. O pessoal vem trabalhar aqui que eu estou mexendo em casa. Louvor. Não quero saber que religião que ele é, nada. É que ele vai escutar o louvor. E agora eu agradeço pelo meu dia, pelas minhas conquistas, pelas minhas obras que eu estou fazendo aqui, que é tudo para ele, não é para mim. Ele só deu para mim administrar. E eu estou administrando. É fácil? Não é fácil. Mas também não é impossível. Se eu ficar na zona de conforto, aí vai ser difícil. Aí vai ser difícil. Mas eu não estou na zona de conforto. Eu estou em movimento. E Deus está vendo o que eu estou fazendo. Só Ele está vendo o que eu estou fazendo, mais ninguém. Amém? E você também tem que fazer isso. Tá? Em movimento. Não fique na zona de conforto. Saia da zona de conforto. Ele está fazendo que nem a água, eu falei ontem. Ele está tirando você da zona de conforto para você sair do ninho. Que a água faz isso com o filhote. Falei ontem. Vai lá no YouTube e vê a live. E falei dela dia 21 também da água. Só que em outro título. Quiser pegar dia 21 e agora dia 27, você vai ver o que a água faz. E ele está fazendo isso comigo, com você. Está tirando a gente da zona de conforto para a gente crescer. Nós não podemos ficar na zona de conforto. E aqui ele já está falando para nós conquistarmos território. Dia 28, olha lá.
E o ano não acabou. Falta 6 meses ainda. 6 meses, muita coisa vai acontecer nesse devocional, para mim e para você. Tenho certeza disso. Esse devocional vai transformar muitas vidas aí. Amém? Quinto pedacinho do versículo. Está no verso 16. O Senhor luta pelo seu povo. Deus declara que continuaria guerreando contra Amaleque. De geração em geração, olha lá. Não ia parar essa guerra. Hoje, quando Deus vai com você e comigo, Ele não vence apenas a batalha de hoje, olha lá. Mas continua lutando pelas próximas. Por isso que Ele vai na frente aqui, ó. As próximas gerações, de geração em geração, as próximas guerras. A presença do Senhor garante direção, proteção e vitória, olha lá. Não é só hoje, é amanhã, é depois da manhã e assim vai. E porque Ele está na frente, a presença dEle está em mim e você. Ele vai dar proteção, Ele vai dar vitória, Ele vai dar direção. Ele vai dar o guia. Ele vai dar estratégia nessa guerra para mim e para você. Por isso que o título nosso hoje é o quê? Quem vai com você? Já falei aqui 3 deuses. Jeová Rafá, Deus que cura. Jeová Jirê, está do nosso lado. E Jeová Nissi, que vai a bandeira ali, ó. Jeová Nissi. Tem que declarar o quê? Esta terra é propriedade minha, pelo poder de Jeová Nissi. Temos que estaquear a bandeira nossa em novos territórios. Temos que montar nosso altar, que nem Moisés fez. E dar um nome para esse altar aí, eu e você. Assim que conquistarmos novos territórios. Por isso que Ele vai mudar nosso mental, nossa mente, nosso emocional, nosso financeiro, nossos relacionamentos, nossos negócios. Ele vai trabalhar tudo isso em mim e você. Para a gente vencer as batalhas, a guerra, a peleja do dia a dia. É dia após dia, pessoal. Dia a dia. Hoje, esse pedacinho 16, que é o quê? A presença do Senhor garante direção, proteção e vitória. A pergunta da mensagem continua sendo: quem vai com você? É o título nosso da mensagem de hoje. Se você caminha apenas com sua própria força, olha lá. Se eu e você caminhar com nossas próprias forças, está falando aqui, logo você cansará. Lógico que vai cansar, porque não vai ter ninguém para sustentar, como foi Arão e Ur, que sustentou a mão de Moisés para o alto. E antes eles colocaram uma pedra para ele sentar ainda. Se eu e você, eu estou falando, das lives eu falo também, não é a nossa força, a força dele. Está provando aqui, ó, no nosso devocional, na conclusão. Se eu e você caminhar com as nossas próprias forças, a minha força e a sua força, nós vamos cansar. Nós vamos cansar. Mas se caminhar com Deus, é cercado de pessoas que fortalecem sua fé. O que, Alexandre? Se caminharmos com Deus, é cercado de pessoas que fortalecem sua fé, pessoas que cercam a nossa fé. Por isso que nós temos que estar rodeados de pessoas boas. Nossos relacionamentos, que falou ali no devocional, na mensagem. Jeová Rafá falou isso. Relacionamento. Por isso que nós temos que estar cercados de pessoas boas, um intercedendo pelo outro. Está falando aqui, ó, que fortalece a minha fé, a sua. Terá força para permanecer firme até o fim. Por isso que nós temos que interceder um pelo outro. Por isso que temos que estar cercados de pessoas próximas e prósperas ao nosso lado, para a gente prosperar junto. Porque nós não estamos sozinhos. Se caminharmos sozinhos, com as nossas forças nós vamos cansar. Amaleque vai vir com tudo em cima de mim e de você se nós caminharmos sozinhos. Por isso que Moisés levou Arão e Ur com ele. E ele sustentou a mão dele, e Amaleque não venceu a guerra. Só que o Josué estava lá. A intermédio de quem? De Moisés, que estava intercedendo para Josué. Como eu e você tem que ter intercessor.
Se eu e você está intercedendo por um irmão ou outro, nós não vamos vencer a guerra, nós não vamos perder. Não vamos dar brecha para o inimigo. Eu acabei de falar. Quando um cai, o outro vai levantar, não vai cair, porque nós vamos sustentar um ao outro. E não vai ter um irmão, vai ter vários irmãos conosco nessa jornada, nessa peleja. Nós vamos fechar toda a brecha. O inimigo não vai entrar. O inimigo não vai entrar. E a gente vai conquistar novas terras, novos territórios. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Que a gente conquiste novos territórios. Temos que permanecer firme até o fim. Por isso que temos que estar rodeado de pessoas boas. No mesmo propósito, no mesmo foco, que é de Deus e Jesus Cristo. O foco é lá. Quem vai com você determina como você enfrentará as batalhas. Ó. Por isso que temos que escolher as pessoas certas. Mas quando o Senhor é a sua bandeira, a vitória permanece a Ele. O altar que eu e você montarmos, quando conquistar a vitória, é para Ele, não é para mim e para você, é para Ele. Não é para o seu irmão que intercedeu por você e você intercedeu por irmão, é Ele. A vitória é dele, aí nós temos que agradecer e adorar o Senhor mesmo. Porque a vitória é dele, Ele que nos deu a vitória. Não foi eu, não foi você. É Ele que nos deu. Toda a honra e toda a glória para Ele. Temos que adorar Ele. É isso que está falando nosso devocional aqui. Êxodo 17, verso 8 a 16. Êxodo da saída do Egito. E é isso. E a frase final do nosso devocional é essa. Este é o mês para declarar. Quero que você declara. Volta na live e declara em voz alta na sua casa aí. Declara no devocional que está falando. Esta terra é propriedade minha, pelo poder de Jeová em si. Você tem que falar alto assim. Na sua casa aí. E fala também agora, na frase do devocional nosso. Este mês é para declarar, está falando aqui nosso devocional. É propriedade minha, pelo poder de Jeová em si. Olha lá, mesma coisa. Tem que declarar. Pelo poder de Jeová Nissi, esse território é meu. Esse território é meu. Só que, pelo contrário, temos que fazer o quê? Vou repetir aqui, ó. Jeová, Rafá vai comigo e com você nessa batalha. Ele é o Deus o quê? Que cura. Cura o quê, Alexandre? O físico, emocional, mental, financeiro e nos relacionamentos. Você quer que eu fale como está aqui? Então tá. Ele é o Deus que cura, Jeová Rafá. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, mentalmente, financeiramente e nos relacionamentos. Ele caminha com você no deserto, protegendo de enfermidades e lutas que outras pessoas podem enfrentar. Esse é um Deus que vai comigo e com você. O outro Deus, vou repetir tudo aqui. Segundo, Jeová Jirê estará ao meu lado e ao seu lado. Assim como ele providenciou o carneiro no lugar de Isaque, no Monte Moriá, ele proverá exatamente o que você precisa. Olha lá. Jeová Jirê vai exatamente no que eu e você está precisando. Por isso que ele vai conosco. Seja uma provisão financeira, um parceiro para o seu negócio, ou uma ajuda nos relacionamentos. Este é o mês da provisão divina. É o segundo Deus. Terceiro, Jeová Nissi irá à sua frente e à minha frente. Ele é a sua bandeira de vitória, marcando o território que você tem permissão para ocupar, estabelecendo o seu nome, o meu e o seu nesse território. A sua marca, a minha marca é a sua, assim que nós conquistarmos o território. Este é o mês para declarar, olha lá, que nem fala na mensagem final do nosso devocional. Esta terra é propriedade minha, pelo poder de Jeová Nissi. Quem vai com você? Esses três e mais Deus, nosso Pai, o Senhor. Como Moisés foi.
com Arão e Ur. E eu e você também vai junto. Nós temos que levar a pessoa junto conosco para vencer a guerra, para nós não cansarmos, porque nós vamos cansar se for com a nossa própria força, está falando o texto aqui. Não é a minha força a sua, é a força dele. A estratégia é dele, a direção é dele. Só que nós temos que ter fé nele, obediência a ele, tudo nele. Amém? Então fica aqui nosso devocional. Compartilhe com o maior número de pessoas nas suas redes sociais, que alguém vai precisar desse devocional. Só que temos 6 meses agora, hein? Reta final, para conquistar novos territórios e ser transformado. Não podemos ficar no mesmo. Já passaram 6 meses. E ainda eu vou além, vou fazer um review ainda no final do ano só dos títulos desse devocional. Uma perspectiva, mas só dos títulos. Para vocês verem a engrenagem que é esse devocional aqui. Vou fazer uma retrospectiva. Só dos títulos. Para vocês verem que tem coerência tudo que está falando nos títulos aqui. Na caminhada nossa do ano todo. Amém? Então, quero que você tenha um dia produtivo, uma noite abençoada. Quero que ele revista você e sua família, cabeça, as plantas dos pés. Como fala em Efésios. Quero que ele revista com a armadura que ele já nos deu. Quero que ele blinde e cerque você e sua família com o sangue dele. Para que nenhum mal possa adentrar. Aonde vocês estiverem, aonde vocês forem, sua casa também seja blindada. Em nome de Jesus eu declaro. Amém? Fui.